Flamengo reabre negociações com Gustavo Scarpa e o futuro de Everton Ribeiro vai se definindo. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois temas e conta também com a chance de Caleri deixar o São Paulo. Por falar no tricolor, eu preciso te atualizar sobre Ferreirinha, proposta baixa, negócio dos mais interessantes. Falo também sobre o Corinthians com proposta recusada por parte do Atlético Paranaense. Quem será o novo executivo de futebol do Timão? Tem as últimas no mercado, bastidores, o Bahia fazendo um jogo duríssimo para vender o Cauli. O preço que eu vou te contar é assustador. Falo também sobre Gabigol, Júnior Alonso vindo para o Brasil e animando a torcida do Vasco. Notícias sobre Daverson, Santos e muito mais. Tenho certeza que você não encontra no YouTube um vídeo tão informativo sobre o mercado da bola. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e queria fazer um convite. Nesse sábado, a partir das 10h30, ocorre a festa de fim de ano do canal do Nicola. São 2 horas de futebol e depois churrasco durante o período da tarde. Basta para você participar, virar membro do canal do Nicola, você não vai gastar absolutamente nada, nem com o churrasco, nem com o futebol. Para virar membro é super simples, você vai na página principal, tem uma opção Seja Membro, clica lá, escolhe qualquer um dos planos e vem me conhecer e se divertir comigo, bola, jogar bola, resenhar, participar de sorteios. Importante dizer que todas as instruções sobre o encontro estão na comunidade, numa página exclusiva para membros do canal, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa que te dá R$5 para você apostar. Você não precisa fazer depósito de nada. Basta se cadastrar no comentário fixo, tem um link, você clica lá, faz seu cadastro e automaticamente a primeira aposta de R$5 é por conta da casa. E nessa sexta-feira tem muito jogo bom sim. Tem, por exemplo, um clássico árabe no Mundial de Clubes, Al Ahly e Al Ittihad, estou indo de vitória do Al Ittihad. No Campeonato Espanhol, Osasuna e Rayo Vallecano, vou de Osasuna. No Campeonato Alemão, vou de vitória do Borussia Mönchengladbach contra o Werder Bremen para completar. Na Premier League, vou de vitória do Tottenham contra o Nottingham Forest. Lembrando, clique no link do comentário, faz seu cadastro e automaticamente a primeira aposta de até R$5 é por conta da casa, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gabigol, que está chateado com a diretoria do Flamengo. Os rubro-negros recuaram num acordo para prorrogação do contrato. Esse acordo havia sido fechado em outubro. Não à toa o Gabigol usou suas redes sociais para fazer uma postagem enigmática, em que ele cita uma música com os seguintes dizeres, abre aspas, eu vou me vingar de todos que riram de mim, fecha aspas. Bora falar agora sobre Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, que agitou torcedores do Vasco, tudo porque ele fez uma postagem com bandeira do Brasil, indicando que está vindo para cá. Será que viria para passar férias? O torcedor do Vasco entende que as negociações com o Krasnodar para sua compra avançaram. O time russo pedia 1,5 milhão de euros ou 8 milhões de reais. O Vasco trabalha para contratá-lo por um valor menor. Já o Santos esbarrou na contratação de Fábio Carille no valor da multa rescisória. O Carille tem contrato com o Nagasaki Vevaren por mais um ano e para tirá-lo de lá há necessidade de um pagamento de 5 milhões de reais. Vale a lembrança de que alguns dias atrás o Santos também já havia esbarrado nessa mesma condição em relação ao Carpini com uma multa bem mais barata, a multa era de apenas 1 milhão de reais. Bora falar que o Cuiabá admite sondagens por Daverson. O Botafogo e o Grêmio são os maiores interessados, mas o objetivo do Dourado é estender o contrato do Daverson pelo menos até 2026 para assegurar sua permanência. A saideira do giro de notícias, João Pedro, recentemente convocado para a seleção brasileira, atacante formado no Fluminense, é agora o artilheiro da Liga Europa. Foi dele o gol que garantiu ao Brighton a vitória contra o Olympique de Marselha. O time inglês, que é a grande sensação da Premier League, se classificou em primeiro no seu grupo na Liga Europa. E o João Pedro já tem 6 gols em 6 partidas na competição europeia. Ao todo, na temporada já são 11 gols marcados. Ninguém fez mais gols do que ele com a camisa do Brighton na temporada 23-24. Hora de falar sobre o Flamengo, informação importante, o rubro-negro decidiu reabrir conversas com Scarpa, mais um clube interessado em repatriar o ex-jogador do Palmeiras. Atlético Mineiro, Internacional, Vasco e agora o Flamengo são os principais candidatos. O Fla já havia feito uma consulta na metade do ano, na oportunidade o Scarpa decidiu ou preferiu trocar o Nottingham Forest pelo Olympiacos por empréstimo. O vínculo dele com o clube grego se encerra em junho do ano que vem. Tá claro para mim que o Scarpa está fazendo leilão e aguardando pela melhor proposta, não só financeira, mas também de projeto para voltar ao Brasil. O Tite é a favor da contratação do Scarpa, pelo menos foi o que garantiu o pessoal do GE.
Talvez o que pesasse contra o acerto do Scarpa com o Fla é a concorrência. Imagina que o meio-campo do Flamengo vai ter a Arrascaeta, De La Cruz, que já está contratado, o Everton Ribeiro é uma possibilidade, daqui a pouco eu falo sobre ele. Enfim, o Scarpa precisaria entender que se fechasse de fato com o Flamengo, iria para um clube onde talvez não jogasse com tanta frequência. Por falar no De La Cruz, só contar, disse para vocês alguns dias atrás que o negócio está sacramentado entre o Flamengo, entre o De La Cruz e o dono do Liverpool do Uruguai, que é dono de 50% dos direitos econômicos. Queria acrescentar uma informação, não será o Flamengo que fará o pagamento da multa rescisória, e sim o De La Cruz. O Flamengo está preparando o depósito do dinheiro na conta do De La Cruz para que ele possa fazer o pagamento da multa e rescindir seu contrato com o River Plate. A saideira do Flamengo, rubro-negro que segue tentando a contratação de Léo Ortiz, Fausto Vera é outra possibilidade, enfim, Flá trabalhando em várias frentes. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, jogador que interessa a vários clubes brasileiros, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Corinthians, são só alguns dos possíveis candidatos à contratação do meio atacante. Quero te atualizar sobre a situação real do jogador. O contrato do Everton com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e nos últimos dias o Flamengo enviou uma proposta ao Everton de prorrogação do contrato por uma temporada. Cabe agora ao Everton dizer se aceita ou não a permanência, mas há uma pegadinha nessa proposta. O Flamengo decidiu reduzir os vencimentos do Everton Ribeiro, que ganha até o fim desse ano R$ 1.250.000 mensais. Se ficar, ele vai ter de aceitar 1 ano em vez de 2. Com essa redução salarial foi a condição imposta pelo rubro-negro. O Everton sabe que já perdeu espaço desde a chegada do Tite e a tendência é que tenha ainda menos oportunidades com o meio-campo, com, entre outros jogadores, o Nicolás de la Cruz. Então vai caber ao Everton Ribeiro tomar sua decisão. Ele está em férias ao lado da esposa e dos filhos. Essa decisão pode ser tomada muito em breve e outros clubes brasileiros acompanham com bastante interesse. Corinthians, por exemplo, é um real interessado. Nicola, mas e o São Paulo? Se o James Rodrigues não ficar, já contei para vocês que existe uma possibilidade de rescisão de contrato. O Everton Ribeiro cairia como uma luva no time do tricolor. Dorival Júnior é inclusive um entusiasta da ideia. Quero falar agora sobre Gabriel Veron, notícia exclusiva. O ex-atacante do Palmeiras, formado na base alviverde, pode voltar ao Brasil em janeiro. Interessante detalhar essa história. Jogador de 21 anos de idade acabou perdendo espaço no Porto, teve 2 lesões desde o início dessa temporada, até por isso nem estreou pelo time principal. Esteve em campo apenas uma vez pelo Porto B, ele se recuperava de uma contusão sofrida no período de férias, foi reestrear no Porto B e acabou se machucando de novo. Agora, quase 6 meses depois, desde que se reapresentou, ele enfim tem condições de jogo, mas não tem mais tido oportunidades no time principal. Até por isso, o Porto cogita emprestá-lo. E 5 clubes brasileiros da primeira divisão já demonstraram a intenção de ficar com o jogador por empréstimo de pelo menos uma temporada. Antes de gravar o vídeo, até liguei para o Lupércio, que é representante do Gabriel Veron. O Lupércio não quis dar muitos detalhes sobre essa história, disse que é tudo muito embrionário, mas não descartou a possibilidade de o Veron se mudar para o Brasil já na janela de janeiro, tá? Importante contar que ele havia sido adquirido pelo Porto em julho de 2022 por 10 milhões de euros. Em sua primeira temporada em solo português, foram 26 partidas com 1 gol e mais 4 assistências. Gabriel Veron caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e avalie sobre o que pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Bahia, que tomou uma decisão importante. Contei para vocês, né? Que o Palmeiras vem aumentando suas propostas para tentar ficar com o Cauli. A última oferta de 40 milhões de reais, o Bahia já havia recusado uma de 32 milhões. Informação que vem do Bahia é de que só haverá negócio com o Palmeiras se o Palmeiras estiver disposto a bancar o valor da multa rescisória. Estamos falando de 50 milhões de euros ou quase 270 milhões de reais. É óbvio que o Palmeiras não vai desembolsar toda essa quantia. Dessa maneira, dá para dizer que o Bahia contará ou continuará com o Cauli. Era algo até meio previsível, né? Estamos falando de um Bahia com o suporte financeiro do Grupo City, que faz do Bahia talvez um dos principais, um dos mais fortes clubes do ponto de vista de saúde financeira no futebol brasileiro. Já havia contado para vocês lá atrás que o tricolor de aço vai ter cerca de 300 milhões de reais de investimento na próxima temporada. Dá para imaginar inclusive um Bahia protagonista no futebol nacional. Diante desse desacerto entre Bahia, Palmeiras e Cauli, a tendência é que o Palmeiras mude seu alvo e retome conversas por Caio Alexandre, jogador do Fortaleza. Ainda sobre o Palmeiras, ontem, quinta-feira, o América anunciou
o retorno de Moisés, ex-jogador do próprio América, da Portuguesa e do Palmeiras. Ouvi que houve uma tentativa do staff do Moisés em colocá-lo no Palmeiras, não houve acordo por parte do Verdão, o Palmeiras entende que nesse momento ele não caberia, o Moisés fechou o contrato de uma temporada com o América, primeiro reforço do Coelho para a Série B. Inclusive com a chegada do Moisés é grande a chance de Casares não permanecer lá em Belo Horizonte. Bora falar agora sobre o Corinthians, que fez uma tentativa de contratação do volante Eric, que pertence ao Atlético Paranaense, oferta do Timão de 5 milhões de euros ou 27 milhões de reais. Mário Celso Petralha, que é quem manda no Furacão, disse não. Antes, ele já havia recusado a possibilidade de uma troca. O Corinthians sugeriu que o Atlético ficasse com o Fausto Vera e repassasse o volante de 27 anos de idade. Vale a lembrança de que o Eric está desde 2019 no Atlético Paranaense, são 218 jogos, 17 gols e 10 assistências, volante que cresceu demais de produção, especialmente na temporada de 2023. Para que o negócio saia, o Atlético Paranaense já deixou claro que quer 7 milhões de euros ou não há acordo. O empresário do Eric, inclusive, é o André Cury, alguém que está tentando levar, por exemplo, o Maurício para o Corinthians. Ouvi de pessoas próximas ao Maurício, que ele é corintiano e que o André Cury adoraria fazer esse negócio, porque entende que no Timão ele teria a oportunidade de se valorizar e talvez até chegar à seleção brasileira. Bora falar agora sobre a busca do Corinthians por um diretor executivo de futebol. O nome dos sonhos era o Rodrigo Caetano. Você sabe que nessa quinta-feira, Rodrigo disse não à proposta do Corinthians para ficar no Atlético Mineiro. O Alexandre Matos era uma segunda opção, só que o Matos já fechou com o Vasco, inclusive já está trabalhando. O que eu posso contar para vocês é que o perfil do novo executivo, diante dessa perda dos dois principais executivos do país, é de um perfil mais discreto, de menos impacto, de menos nome. O Corinthians busca alguém jovem, alguém com conhecimento de mercado, mas que também seja maleável, até porque o Cifute vai ter papel importante na contratação de atletas do Corinthians na versão 2024. Contei no meu Twitter, na noite dessa quinta-feira, que um dos nomes analisados dentro do Timão é de Lucas Andrino. Para quem não o conhece, executivo de futebol com passagem pelo Guarani e que faz excelente trabalho no São Bernardo. Você vai lembrar que o São Bernardo foi a grande sensação do Campeonato Paulista. Apesar de o Água Santa ter sido vice-campeão, aquele que fez a melhor campanha entre os times menores no futebol paulista na temporada de 2023 foi o São Bernardo, que rivalizou ponto a ponto com o Palmeiras, brigando pela primeira colocação na classificação geral. Além de ter montado esse time que fez sucesso no Paulista, o Lucas Andrino também foi responsável por levar o São Bernardo a ficar muito perto do acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Andrino, que é jovem e tem um suporte, ele mesmo criou um banco de dados com mais de 1.000 atletas que ele atualiza semanalmente em relação a lesões, contusões, passes, gols, assistências, enfim, um trabalho bem legal, é uma das alternativas do Corinthians para 2024. O Lucas Andrino, que também já foi sondado recentemente pelo Goiás e também por um outro clube grande do futebol brasileiro. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Bora falar agora sobre Caleri para repercutir uma informação que bombou na noite dessa quinta-feira e dá conta de que o atacante argentino Jonathan Caleri pode deixar o São Paulo. Essa notícia teria embasamento em direitos de imagem atrasados. O São Paulo teria uma série de dívidas com o Caleri e isso poderia permitir que ele fosse embora. Fui checar essa história com uma fonte importante dentro do São Paulo. Tricolor admite pendências, mas assegura que com o Caleri não há nada de débito em relação a direitos de imagem. O São Paulo deve luva, que é o pagamento por um acordo quando da sua contratação, e bonificações atreladas a conquistas do São Paulo na temporada, por conquistas entenda a Copa do Brasil. São Paulo reconhece a dívida, promete fazer essa quitação de acordo com um cronograma armado para 2024. Ah, Nicola, mas por que vazou essa história? O São Paulo tem a certeza de que pessoas próximas ao Caleri deixaram vazar a possibilidade dele ir embora para pressionar o São Paulo a fazer esses pagamentos atrasados. O Caleri está vendo o São Paulo contratar jogadores. Nessa quinta-feira, por exemplo, foi firmado um acordo com o Bobadilla, volante paraguaio que vai custar 3 milhões de dólares. E lá de férias o Caleri vê os caras sendo contratados, mas nada do São Paulo quitar as suas pendências. Tricolor diz que só vende o Caleri pelo pagamento da multa rescisória, que é de 50 milhões de euros. Não há nenhuma chance de algo contrário disso. Nicola, propostas pelo Caleri. De acordo com o São Paulo, propostas não, mais sondagens de dos times do México e dos Estados Unidos. Repito, não haverá negócio por Caleri, pelo menos essa é a informação que vem do São Paulo. Sobre o Bobadilla, 60% dos direitos econômicos comprados,
por 3 milhões de dólares ou quase 15 milhões de reais. Jogador que foi, nas últimas horas, alvo do Vasco e do Palmeiras, pelo menos de acordo com o seu staff. O São Paulo precisou cobrir a oferta para fechar com o jogador. Quero fechar o vídeo para falar sobre Ferreira, coisas do Grêmio e também do São Paulo. Ferreira deve se tornar nos próximos dias o quarto reforço do tricolor para a temporada de 2024. O Eric foi o primeiro, o Luiz Gustavo o segundo, o Bobadilha o terceiro e o Ferreira tem tudo para ser o quarto. Entre Ferreira e São Paulo já está tudo acertado. Salário, tempo de contrato, luvas, falta um acordo entre os clubes e esse acordo não deve sair tão caro. A imprensa gaúcha está afirmando que o tricolor paulista fez oferta de 1 milhão de euros ou 5 milhões e 400 mil em parcelas para levar o jogador. E o Grêmio já cogita vendê-lo, mesmo por cifras tão baixas. É que além do desempenho ruim, a partir de janeiro do ano que vem, o Ferreira passa a custar 700 mil reais por mês ao Grêmio. Isso está estabelecido em contrato. O Grêmio já sabe que o Ferreira, em hipótese alguma, vai renovar seu vínculo, ou seja, se não vendê-lo agora, vai correr enorme risco de perder o jogador. Ainda que se não sair esse negócio por 1 milhão de euros, a tendência é que o acordo entre os clubes seja alcançado muito em breve e o Ferreira se torne atleta do São Paulo. A saideira sobre o Grêmio, o tricolor gaúcho tem interesse na contratação de Andrada, goleiro argentino de 32 anos de idade, que fez sucesso no Boca Juniors e foi vendido ao Monterrey em 2021. Por lá ele é titular absoluto. Tem contrato até 2025, na atual temporada 23 jogos. Confesso que vejo como bem pouco provável o Andrada trocando o Monterrey, onde ele é titular absoluto, recebe absolutamente em dia e salário alto pelo o tricolor gaúcho. Mas o que se sabe é que o Grêmio está atrás de um goleiro bom no mercado. Já se falou em Cássio, já se falou também no Santos, que pertence ao Flamengo, agora no Andrada. Por que não o João Paulo, que está de saída do Santos? Deixa essa pergunta no ar. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais tarde. Abraço, tchau!